Gente, que saudade que eu estava de gravar vídeo pra vocês. Meu Deus, parece que faz 84 anos que eu não sento nessa cadeira aqui. Mas hoje venho compartilhar com vocês as minhas 13 leituras de março. E eu não tô nem brincando. Oi, eu sou a Bárbara e vocês ignorem todo o caos que está acontecendo, porque é obra na rua, meu marido em casa fazendo reunião, a porteira batendo papo com os vizinhos aqui embaixo, então assim, está um caos, mas o que importa é que a gente tem 13 livros para conversar sobre hoje e eu espero muito que vocês gostem, então vou até parar de enrolação porque é muito livro, mas lembra de clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão e o link de todos os livros vão ficar aqui no box de informações, tá? Usando os meus links, vocês me ajudam bastante e tem alguns livros que estão no Kindle Unlimited, então vocês já aproveitam aí. Bom, meu Deus, falei demais. Começar falando então da minha primeira leitura, que foi Melhor do que nos Filmes, da Liane Penny. Gente, esse livro foi uma delícia. Eu amei a narrativa, amei o desenvolvimento, amei a história. Na trama a gente vai conhecer a Liz e o Wesley. É um jovem adulto, então eles são ali adolescentes. Eles se conhecem desde a infância, mas tem aquela intriguinha ali entre eles dois, sabe? São vizinhos de porta e só tem um lugar pra estacionar, então eles estão sempre tretando por onde, quem vai estacionar e enfim, é uma bagunça. E a Liz, ela, junto com a mãe dela, sempre foi apaixonada por romance, sabe? Sempre foi apaixonada por comédias românticas, pelos filmes dos anos 80, 90, sempre ficou muito concentrada nessas histórias, era realmente um amor que ela compartilhava com a mãe, que faleceu. Então ela ainda tem isso e ela tem muito sonho de viver um grande amor. E aí quando um antigo colega de colégio retorna, ela enxerga nesse colega toda a fantasia que ela já criou sobre estabelecer um relacionamento. Só que a coisa fica um pouquinho desgrandeada quando ela acaba precisando da ajuda do Wesley para conquistar esse boy. E aí ela vai passar mais tempo com ele e vai perceber que ele não é tudo isso que ela tá imaginando, não. E que às vezes o mocinho da nossa mocinha não é o cara que parece perfeito, mas aquele que tem ares de bad boy. É um romance muito gostoso, muito divertido. Tem toda essa questão das comédias românticas, várias indicações de filme. Então você sai desse livro querendo assistir todo o catálogo de filmes de comédia romântica dos anos 80, 90. Sensacional, amei demais, muito gostoso, indico demais pra vocês. Daí eu fiz um vídeo pra vocês com livros, né, que eu li escolhendo pelo primeiro capítulo e uma das leituras que caiu neste mês foi Una Lección de Amor, da Susanne Enoch. Gente, eu achei muito gostosinho esse livro aqui. Não é assim aquele supra-sumo da comédia romântica, até um livro que não é tão focado no romance do casal, é muito mais focado na questão deles sendo pais do que tudo, mas assim, ainda assim gostei demais. A trama gira em torno da história da Emmeline e do William. Eles se casaram há 8 anos, um casamento de conveniência, tentaram ter filhos, não conseguiram, desistiram, e aí eles vivem ali na mesma casa, mas não compartilham a vida íntima, sabe? Só compartilham as burocracias do casamento, né? E eles são felizes. Até que o avô da Emmeline, ele vai dar uma festa de aniversário de 70 anos, e a casa onde ela vive é uma casa que ela herdou de família, e que ela herdou só porque ela se casou. E para manter a herança, ela precisa ter filhos. Então ela mentiu para a família dela dizendo que ela tinha filhos, mas nunca existiram essas crianças. Só que agora, na festa do avô, ela vai precisar levar essas crianças. E aí o pau vai torar, meu amigo. Agora a jiripoca vai piar, porque ela não tem criança para levar. Ela e o marido vão no orfanato, caçam 2 órfãos que são as 2 pestes do orfanato, gente. Os meninos, assim, eu ri tanto, tanto, tanto. Eles roubam tudo, eles só querem saber de fugir. É tipo assim, meu Deus, o auge. E aí eles vão treinar esses 2 meninos pra levar pro aniversário do avô dela. Só que obviamente que no meio do caminho vai rolar aquele quero que eles sejam meu filho de verdade, né? Aquela adoção básica ali. E eles dois vão acabar descobrindo que eles se gostam mais do que eles pensam que se gostam. Então, assim, foi muito divertido, foi muito envolvente, foi muito gostoso. É um romance que eu indico pra vocês. Eu acho que vocês podem gostar bastante também. Ainda não chegou no Brasil, mas assim que chegar, deem uma chance, porque vale a pena a leitura. Daí, gente, eu caí numa semana, foi um final de semana assim que eu li tanto, que foi assustador. Eu comecei com o codinome Lady
Lady V, até compartilhei com vocês aqui num vídeo sobre essa trilogia, eu vou deixar o link pra vocês aqui nos cards, e eu amei. Codinome Lady V vai girar em torno da história da Minerva. Ela é uma mulher de uma família muito rica, e assim, a família dela não tem aquela, não cria nela aquela obrigação de se casar, ter um marido, tipo, seja feliz. E ela viu a mãe dela ter um casamento por amor, ela viu o irmão dela ter um casamento por amor e ela também quer ter um casamento por amor. Só que agora, 20 e poucos anos, ninguém se interessa por ela, todo mundo só se interessa pela fortuna dela, ela já percebeu que não vai ter. Mas ela quer experimentar uma coisa aí, né, fora da casinha. E aí ela vai acabar indo pra um clube de damas, que é um clube onde as damas podem recorrer aos prazeres da carne. E lá os caras vão, não sabem quem são as damas, ficam com elas, enfim. E lá ela vai acabar conhecendo o Duque de Ashbury, que ele acabou de voltar pra Londres, e ele é um cara super bem apessoado, que de cara já gosta dela, se interessa por ela. E eles têm ali um momento interessante, só que depois ele começa a se interessar por ela fora do clube. Ele começa a mostrar interesse por ela nos bailes, nos eventos, e ela fica curiosa pra saber se ele realmente está se interessando por ela pessoa ou se ele sabe que ela é a Lady V lá do clube que eles se encontraram. E assim, é muito gostoso o desabrochar do relacionamento, o envolvimento entre eles dois, sabe? Tudo isso é uma delícia, eu amei demais, indico muito pra vocês. Já rasguei seda desse romance aqui, mas rasgarei mais vezes, tá? Porque ele é muito bom. Aí esse livro tava disponível no Kindle Unlimited, né? Falei, nossa, que delícia. Terminei querendo ler as sequências, mas as sequências não estavam no Kindle Unlimited. Falei, vou ler outros livros que estejam no Kindle Unlimited pra tentar abafar essa tentativa de ler a sequência, entendeu? Daí eu fui ler Aliança Perfeita, da Olivia Owiplas, que eu amo, vocês sabem, rasgo seda pra Olivia aqui sempre, ela é maravilhosa. E nessa trama a gente vai conhecer a história da Lizzie e do Aidan, gente. É muito bom, porque assim, eles dois trabalham juntos numa casa de animação de criança, tipo, eles são personagens que vão pra festas infantis, sabe? Seu príncipe, a princesa, nananã. Ela é atriz, mas a carreira não decolou do jeito que ela imaginava, então ela trabalha lá enquanto tenta uma coisa melhor. E ela não sabe muito bem sobre ele, entendeu? Ela não sabe qual é o BO dele, ela não sabe por que ele tá ali, ela só sabe que ele é obscuro, fechadão, mas que ele gosta dela e eles têm ali um vínculo de amizade diferenciado. Só que chega um dia que o cara chega lá, tipo, acabado, e ela, o que rolou? E aí ele fala, eu vou ser deportado, porque ele é do Canadá, o visto para os Estados Unidos está para vencer, ele não vai poder ficar lá. E aí ele fala, cria um plano. Ela vai casar com ele em nome do green card dele. Bom dia, vem sempre aqui. E ele vai ajudar ela com umas coisas aí. Obviamente que no meio desse casamento falso, eles vão perceber que o buraco é um pouquinho mais embaixo, que eles se gostam, e a gente vai descobrir um pouco mais sobre o Aidan, entender qual é esse lado obscuro dele, o que aconteceu com ele, por que ele saiu do Canadá, o que ele tá fazendo ali, por que ele é rico, né? Uma questão muito interessante e importante de se descobrir. Apesar de que dependendo a gente nem quer saber também. Mas, enfim, é um romance muito gostoso, muito divertido, bem sensuelen. Mas assim, que você lê num tapa e eu amei. Indico demais pra vocês. Olivia é maravilhosa, inclusive estou lendo um livro dela neste momento, ó. Lançamento dela está aqui no meu Kindle. Eu amo Olivia, gente. Eu leio tudo que ela publica porque ela é maravilhosa. Daí eu, ainda querendo continuar, né, os livros de Codinome Lady V lá, porém não querendo comprar. Aí eu falei, vou ler outro livro. Fui ler o da Tayana Alves, O Caminho que Me Leva Até Você, que, gente, romance de reencontro. Eu amo. A trama vai girar em torno da história da Caroline e do Daniel. Eles se conheceram no colegial, estudaram juntos, namoraram, só que o Daniel foi embora pra tentar carreira na Fórmula 1 e ela ficou ali meio assim, né? Eles tentaram um relacionamento à distância, mas ela se sentiu muito sozinha, então foi muito difícil engrenar esse relacionamento. Mas agora ela é jornalista de paddock, ela é jornalista de Fórmula 1 e ela tá cobrindo a temporada e o Daniel está correndo pela primeira vez. E aí, quando ele vê ela pela primeira vez, ele já fala, é o meu momento de reconquistar essa mulher, porque ela é o amor da minha vida. Porém, Caroline está namorando. O macho presta? Não presta, mas ela está dentro de um relacionamento. E aí a gente vai acompanhar eles por todas essas corridas, a Caroline entendendo seus sentimentos, entendendo que o macho que ela tá é escroto, que é um babaca, merece um socão na cara, aceitando que ela ainda gosta do Daniel e que às vezes a gente, né, tem aquele amor no momento errado, que foi o momento que eles viveram o relacionamento pela primeira vez e que depois as coisas fluem de maneiras melhores. Então assim, foi muito envolvente o livro, muito gostoso, não tem enrola.
plot, mas assim, é um livro bem romântico e que tem um quê de sensualidade também, então, foi uma leitura muito gostosa e eu indico demais pra vocês. Daí, depois disso, eu olhei bem pro meu marido e falei, baby, quer me dar 2 livros? Aí ele olhou pra mim e falou, não. Aí eu falei, quer sim. Aí eu fui lá e passei os 2 livros no cartão dele. Com autorização da família. Mas aí eu comprei as sequências de Codinome Lady V. O segundo livro se chama O Segredo do Conde. E, gente, eu fui pra esse livro, assim, um pouco tenso. Eu confesso pra vocês, tá? Mas vocês estavam me mandando mensagem falando, nossa, sequência é maravilhosa. O terceiro livro é incrível. Vocês estavam desgringrinhando a minha mente, entendeu? Aí eu falei, vou ler essa banana pra ver como é que é desse bagulho aqui. Cheguei lá, a história do Edward e da Julia. X da questão, a Julia era a esposa do irmão gêmeo do Edward, que morreu. Eles dois, no primeiro livro, eles existem, estão juntos. Vão fazer uma viagem. Nessa viagem, o irmão, que é o Albert, que é o conde, morre. Quando ele morre, perto de morrer, ele chega no Edward e fala, finge que você é eu quando voltar pra casa. Por quê? Porque a Julia está grávida. E a Julia já ficou grávida várias vezes, perdeu vários bebês, então o Albert quer que, né, ela siga a gravidez até o final e saber que o marido morreu é um bom motivo para talvez ela perder o bebê. Então, assim, um bom motivo é uma péssima expressão, mas assim, seria um motivo pra ela perder o bebê. Então o Albert fala, fica com ela, finge que você é eu, até pelo menos o bebê nascer, depois você conta. Aí, ok, ele volta pra casa e ele finge que ele é o irmão. E de princípio ele tenta não se envolver com a Julia ali, ele tenta não que nada aconteça. Mas já aconteceu uma coisa entre os dois no passado, entendeu? E ele gosta da Julia, então ele tinha um pé atrás com a Julia ali na frente do irmão, ficava encrencando, porque na verdade ele gostava da cunhada. Legalzão. E gente, assim, é um livro incrível, entendeu? Chorei, maravilhoso, o desenvolvimento, a história, a forma como eles dois se conectam, como eles dois se percebem, como o relacionamento entre eles dois começa a acontecer, como eles vão lidar com isso, com a morte do Albert, com toda essa mentira. Gente, incrível, fantástico, amei, indico demais pra vocês, nossa, muito bom. Aí a gente termina com a Marquesa de Hertford, que, meus irmãos, é tiro, porrada e bomba. Porque o quê? Nessa trilogia, todos os mocinhos, eles, exceto o desse livro, né, mas os outros 2 mocinhos e o que morreu, os pais deles morreram num acidente de trem, no mesmo acidente de trem. E todos eles foram criados pelo Marquês de Hertford, que é o pai do Locke, que é o protagonista do terceiro livro. Só que esse Marquês, ele perdeu a esposa alguns anos atrás. E aí ele caiu num luto eterno, entendeu? Tipo, ele parou os relógios da casa na hora da morte da esposa, ele não deixa ninguém mexer nas coisas da casa pra ter aquela memória das coisas como eram na época que a esposa dele tava lá. Enfim, virou um mausoléu. Ele é um cara que ele dedicava amor aos filhos, mas parte dele sempre esteve morto junto com a esposa. E aí, agora ele só tem um filho, que é o Locke. E o Locke fala que vai casar, mas ainda não aparece uma esposa, né? Aí o Marquês falou, pois quem vai casar vai ser eu, pra eu ter um segundo herdeiro, pra caso você não case e não tenha filho, né? Eu tenho uma segunda opção. Chega a Portia lá pra casar com o Marquês de Hertford. Aí o filho fala, que merda, né? Fui botado aqui na parede pelo meu próprio pai. E ele casa com a Portia, um casamento de conveniência, pra ter um herdeiro, pro pai ficar tranquilo. Obviamente que esse casamento de conveniência vai gerar aí umas outras questões. Mas a gente tem alguns segredos da Portia, porque ela é uma mulher que parece ser uma lady, que é jovem e que a gente não entende, se desviúva, e a gente não entende por que ela aceitou casar com um cara, viver no meio do mato, qual é o BO dela, ela parece ter um medo da sociedade, enfim. A gente vai tentando desbravar e conhecer um pouco mais dessa personagem também. Então, assim, amei, muito bom, amei. A trilogia é incrível, indico demais, sério. Você começa e você não consegue parar. Daí eu estava o quê? 100% presa nos romances de época. Gente, foi um mês, assim, que eu só li romances de época. Sem condição. Aí eu fui ler O Libertino dos Meus Sonhos, da Tatiana Mareto, que no Unlimited, maravilhoso. Gente,
Que romance gostoso. É o segundo volume, terceiro volume, na verdade, da série dos Eclairs. Eu li o primeiro já, mas é aquele tipo de livro que você consegue ler tranquilamente, sabe? Fora de ordem e tal. E aí, nesse livro, a gente vai conhecer a história do Charles. Ele é o quarto filho de um marquês, então a sociedade tá nem aí pra ele. E ele fez muita fortuna com negócios, então isso também não é uma coisa muito bem vista pela sociedade, né? Você não pode ter título, você não pode ter dinheiro, você não pode ter nada. A sociedade é uma miséria. Aí ele fez muita fortuna, ele também é meio libertino, né? Então a sociedade olha pra ele meio envezado. Só que agora ele tá fechando um negócio e o cara com quem ele tá fechando negócio ouviu dizer que ele é meio libertino, que ele é solto na vida, né? E aí ele precisa dar um jeito pra poder fechar esse negócio, porque ele já investiu uma grana ali e não tá afim de perder. Aí do outro lado a gente tem a Olivia, que ela vem de uma família nobre, só que o pai dela morreu, deixou ela pra cuidar ali da mãe, que tá vivendo um luto, né, dos irmãos mais novos, e ela descobriu que o cara que administrava o dinheiro dela tava metendo a faca, roubando a família. E ela tá sem dinheiro, uma mão na frente e outra atrás, precisa se casar pra poder organizar a sua vida. Aí o Charles chega com ali a proposta. Se a gente fingir um relacionamento aqui pra eu conseguir convencer o cara dos meus negócios e você ter a sociedade te olhar e talvez você encontrar um parceiro, né? Um amorzinho pra tua vida. Mas o X da questão é que o Charlie gosta dela, ó, há muito tempo. E ela também gosta do Charlie, ó, há muito tempo. E aí, o pau vai torar, gente. Mas assim, nossa, amei. Indico demais pra vocês, muito gostoso. Gostei demais da narrativa, gostei demais da leitura. Muito leve, muito fluido, sensuellen. Então, já anota a dica aí. Aí eu fui ler o quê? Brittany Cherry. Falei, desgraça pouco é bobagem? Bogagem. Falei, desgraça pouco é bobagem. Fui ler Brittany Cherry, li Um Amor Desastroso, que é um dos poucos livros da Brittany que eu ainda não tinha lido. Gente, sofrimento, porém lindo. Boy Band, tá? É um romance new ed, tá? Fim da adolescência, começo da vida adulta ali. E é a história da Hazel e do Ian. A Hazel vem de uma família completamente disfuncional. A mãe dela é casada com um traficante, que é o padrasto dela, que não presta, não gosta dela. 18 anos que ela fez, eles botaram ela pra fora de casa. Ela tinha ido procurar um emprego pra ajudar a mãe que tava grávida, porque ela queria que a filha da mãe, né, a irmã dela, crescesse num ambiente mais saudável do que o que ela cresceu. Só que o padrasto e a mãe meteram o pé nela e foi isso aí. Aí ela foi trabalhar no rancho, que é do avô do Ian. E o Ian de cara não curte ela. Por quê? Porque os pais do Ian fugiram de casa graças às drogas que o Charlie, o padrasto da Hazel, vendeu pra eles. Então ele tem um ódio pela família da Hazel muito forte. Só que ao longo da trama ali, ele vai percebendo que o X da questão não é a Hazel, é o Charlie. E aí o Ian, ele é vocalista de uma banda meio que de rock ali, que toca na cidadezinha, mas que é muito famosa nas redes sociais. E ela tá no seu momento de apogeu. Então a gente vai ver como é que eles vão viver esse relacionamento aí, nesse momento da vida em que o Ian, né, está alçando novos horizontes, em que a Hazel tem escolhas pra fazer, responsabilidades, tem essa criança que a mãe dela tá carregando, que ela se sente responsável, ela quer cuidar. Então o relacionamento deles dois vai andar numa cordinha bamba, mas o desenvolvimento da história é muito bonito, assim, é um livro muito gostoso de acompanhar. Eu gostei muito de quando o casal entendeu que eles estavam num relacionamento, como eles lidaram com isso, sabe? Apesar de serem jovens, não foi fácil, mas assim, foi incrível, amei demais, indico muito pra vocês. Brittany Cherry é sempre certeira, né? Então, não tenho mais o que falar, não. Daí eu fui ler A Maré Relativa, da Sophie Kinsella. Tinha um tempo que eu não lia Sophie Kinsella, muito tempo, na verdade. E eu aproveitei que ele tá disponível no Kindle Unlimited. E é um livro bem gostoso, assim, não é um apogeu, entendeu? Não é o suprassumo do romance clichê. Mas foi uma leitura divertida, foi uma leitura gostosa. E a trama vai girar em torno da história da Ava e do Matt. A Ava, ela cansou do zap de relacionamento, né, gente? Ela cansou de tentar encontrar um boy ali, não tá dando certo. Aí ela vai fazer um retiro de escrita, porque ela tá tentando trabalhar no livro dela, só que o negócio não tá fluindo e tal. Ela vai fazer esse retiro, que é um lugar onde as pessoas não vão falar seus nomes, não vão descobrir nada um sobre o outro. E lá ela acaba conhecendo um cara que não foi pra esse retiro, foi pra um outro retiro, mas obrigatoriamente caiu nesse, enfim, deu treta. E aí eles vão viver uma aventura nessa viagem. Quando voltam pra Londres, ela descobre que esse cara se chama Matt, e eles tentam um relacionamento, só que eles têm vidas completamente
completamente diferentes. O que eles experimentaram lá na viagem foi uma coisa pontual, uma coisa única. O cara é super workaholic, ele tem uma família muito rica e ele tem que andar muito numa rédea ali, sabe? Mas isso não significa que ele seja feliz. E aí, enquanto eles estão tentando fazer esse relacionamento acontecer, se conhecer um pouco mais, eles vão se redescobrindo também como pessoas. E é um livro muito interessante, gostosinho de ler. Não tem hot também, mas assim, também não foi um suprassumo, sabe? Foi um bom livro pra passar o tempo. Foi uma leitura rápida e gostosinha de acontecer. E tá disponível no Kindle Unlimited, então é isso, né, meus irmãos? Daí, um outro que eu li que está disponível no Kindle Unlimited, gente, este livro foi, assim, uma delícia. Chama O Gato que Amava Livros. É bem curtinho, tem 190 e poucas páginas, não sei se chega a 200 páginas. Mas é um romance com... Nossa, eu sempre esqueço o nome desse gênero, realismo mágico. É um romance de realismo mágico. E na trama a gente vai conhecer um protagonista que ele recebeu de herança do avô uma livraria. E aí ele tava lá meio que organizando a livraria, só que ele é menor de idade, então ele não pode cuidar da livraria. Essa livraria vai passar pra outra pessoa, ele vai morar com uma tia no interior, mas chega um gato nessa livraria. E aí esse gato fala com ele, e ele fica, eu tô louca. Eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco. O gato fala com ele e fala, vou te levar no desafio. Se a gente conseguir completar o desafio, você volta. Se a gente não conseguir, você fica preso lá. Tem nada pra fazer, vou tentar morrer. Aí ele vai com o gato. São 3 desafios que ele vai tentar cumprir. E esses desafios envolvem o amor aos livros. Então, são livros que estão aprisionados, são livros que as pessoas querem que sejam intocados, são livros que as pessoas estão destruindo, sabe? São livros que as pessoas querem resumir. Então, é super uma crítica ao extremo que a gente chega na literatura, sabe? A destruir o livro, a ler o livro e não querer quebrar a lombada, ler o livro e não querer que o livro pareça que foi lido, ler o livro e não deixar outras pessoas tocarem, não deixar o livro viver. Então, é uma crítica muito interessante, eu gostei demais de como isso foi abordado na história. E ao mesmo tempo, esse menino, ele vai descobrindo mais sobre si mesmo, sobre a biblioteca ali, sobre a livraria do avô, sobre suas amizades. Então, é um romance muito gostoso, eu indico demais pra vocês. Foi uma leitura bem rápida, mas é um livro muito prazeroso de se ler, dividido em partes, onde ele vai viver essas aventuras junto com o gato e em certo momento junto com a amiga também, mas é muito focado no crescimento do personagem e obviamente no amor aos livros. Daí eu li A Paixão do Visconde, ainda nos romances de época, da Stephanie Nunes. Eu nunca tinha lido da Stephanie Nunes nenhum livro que fosse romance de época, só tinha lido romance contemporâneo. E, gente, eu amei. A trama gira em torno da história da Poppy e do Jasper. Eles se conhecem desde a infância, sabe? Tipo, mas eles... Teve um momento ali de afastar. O Jasper, ele acabou se casando, só que a esposa dele morreu no parto, junto com o bebê. E ele precisa se casar novamente pra, né, enfim, ele é visconde e precisa ter um herdeiro. E a Poppy, ela caiu em desgraça, porque ela se apaixonou, se entregou pra essa pessoa e não casou com essa pessoa. Ninguém sabe, então ela fica fugindo ali na sociedade de um casamento, na tentativa de fazer com que a irmã dela consiga se casar e depois ela, enfim, encontre um emprego de governanta, alguma coisa assim. Só que o Jasper um dia percebe que a Poppy está sendo ameaçada, descobre o BO da Poppy. E aí ele fala, ok, você precisa de um marido, eu preciso de uma esposa, preciso ter um filho, a gente não tem nenhum interesse amoroso, vamos nos casar e viver um relacionamento de conveniência. Só que obviamente que não dá certo, porque a Poppy, ela já gosta dele há um tempo, então ela vai cultivando ainda mais esse amor quando eles estão ali no relacionamento, e ela fica com medo de contar pro marido que ela gosta dele e de qual vai ser a reação dele, ao mesmo tempo em que ele começa a perceber que vai ser um pouco difícil não se apaixonar por ela. E assim, gente, lindo, lindo, amei. Uma delícia, gostoso, envolvente, seduzente, sensual. Tudo que a gente gosta e um pouco mais. Amei essa leitura. E finalizei com Loucos por Livros, da Emily Henry, que foi o quê? Amor da minha vida. Gente, eu amei esse livro num grau. Ai, foi uma delícia. A trama vai girar em torno da história da Nora e do Charlie. A Nora, ela é uma agente literária, o Charlie, ele é um editor. O primeiro contato deles dois não é muito positivo, eles se
degladeiam ali de cara, ficam 2 anos sem se ver, até que a Nora vai com a irmã dela pra uma viagem numa cidadezinha, que é a cidade que foi foco do livro de uma autora dela. E lá ela vai conhecer o Charlie, na verdade encontrar, porque conhecer ela já conhece. Lá ela vai encontrar o Charlie e eles dois vão viver um relacionamento um pouco esquisito, porque ao mesmo tempo em que eles estão se gostando, eles estão impedidos de viver esse relacionamento. E o livro vai falar bastante sobre aquela relação de, nossa, me apaixonei por fulano no interior, vou abandonar minha vida na cidade, porque a minha vida na cidade é uma merda e vou viver no interior, só que a Nora não é essa pessoa. E o Charlie, ele tem várias questões que prendem ele naquela cidade, então ela vai ter que fazer algumas escolhas e a gente vai tentar entender essas escolhas, descobrir algumas coisas. Enfim, é um romance incrível, fala bastante sobre livros, sobre trabalhar no mercado editorial, eu achei isso muito gostoso, mas também faz essa crítica, né, a como a gente enxerga às vezes a personagem que escolhe a cidade ou que gosta da vida da cidade como vilã só porque ela não quer viver aquela vidinha do interior. Enfim, amei, indico demais pra vocês, foi uma narrativa super gostosa e um livro delicinha. Ui, meu Deus, gente, eu cansei, estou exausta. Eu tentei resumir o máximo possível cada livro pra caber em um vídeo só. Eu espero que tenha dado certo. Me conta aqui se vocês gostaram, se vocês já leram algum desses livros, o que é que vocês acharam, eu vou adorar saber. Se vocês gostaram do vídeo, lembra de clicar no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão, lembrando que os livros estão mencionados aqui no box de informações, tá bom? Espero vocês então no próximo vídeo, um beijo e até lá! Tchau!